ano passado, a Motorola lançou o Moto G60, um intermediário premium com chipset potente e uma câmera parruda de 108 megapixels, que nós recomendamos bastante porque estava super equilibrado. Só que em 2022 a marca decidiu seguir o caminho oposto e eliminou os grandes números de especificações no Moto G71, tornando-o muito mais comum. Isso pode indicar que a empresa focou em deixar o celular mais equilibrado, ou será que foi só uma redução de custos? Será que ele vale a pena então, e para quem? É o que a gente vai falar justamente hoje. E claro, se você gostar do Moto G71, em qualquer momento usa os links da descrição. E outra dica que eu posso te dar é usar o comparador Escolha Segura, nossa extensão e aplicativo de Android que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas. Tá tudo aqui embaixo e bora falar de G71. Bem, o Moto G71 é um aparelho bonito, fino e robusto, mostrando que esse carinha aqui tá navegando perto dos topos de linha da marca, pelo menos quando consideramos o design. O modelo que temos em mãos é em azul e, diferente do que estamos acostumados, a Motorola não colocou nenhuma textura ou efeito nessa traseira. Ele é simples, liso e bonito. Para quebrar essa simplicidade, a Motorola insiste em colocar o texto Indústria Brasileira na traseira, o que, sei lá, não faz tanto sentido. Mas o que mais incomodou foi a escolha da empresa em colocar o sensor de digitais praticamente na mesma altura do sensor macro do smartphone. O primeiro motivo por que isso me incomoda é a ergonomia, e o segundo motivo é o fato de que esse sensor nem precisava estar na traseira, ele podia estar no botão de energia, como é no Moto G31 ou sob a tela AMOLED, que eu já vou falar um pouco mais pra frente. O problema é que em cima da mesa você não consegue ter um acesso fácil ao sensor, e se você estiver no metrô vai precisar perder o apoio do dedinho para desbloquear o smartphone, correndo o risco de derrubar ele no chão. Então eu recomendo fortemente o uso de uma capinha com esse cara aqui, podendo ser até mesmo a que vem na caixa, pois esse acabamento brilhoso aí parece ser frágil a arranhões e a gente não testou para saber. As conexões do G71, entretanto, ficam todas juntas e isso facilita muito a vida de quem vai usar os fones com fio da caixa e carregar o smartphone ao mesmo tempo, porque sim, dá para fazer isso com o G71, ó. Palmas para eles. Já na lateral direita do Moto G, nós temos o botão de energia, os botões de volume e o botão dedicado ao Google Assistant. Como esse último aí tá bem acima, fora do alcance dos dedos, o uso e os erros não chegam a acontecer, o que me leva a questionar mais uma vez: por que, Motorola? Olhando agora para o lado bom, em questão de tela, o G71 teve um upgrade considerável no painel, saindo de um IPS LCD para um AMOLED. Esse foi um bom update porque a Motorola nunca conseguiu resolver bem os vazamentos de luz em torno da lente frontal e das bordas nos aparelhos anteriores, o que incomodava muito ao ver vídeos muito claros e também muito escuros. Como no AMOLED os pixels se autoiluminam, o que for preto fica apagado e o que precisa de cor se acende e mostra uma imagem bonita. E como o intermediário da Motorola diminuiu o tamanho da sua tela em relação ao antecessor, a densidade de pixels também aumenta, mesmo tendo uma resolução de 1080 por 2400. Mas infelizmente nós não temos uma taxa de atualização de 120 Hz por aqui, nem mesmo de 90 Hz. Eles ficaram no 60 e pronto. O brilho da tela é bom e as cores são bem calibradas, então eu ainda continuo considerando que realmente tivemos uma evolução. Até porque nós não temos muitos smartphones no mercado que conseguem manter essa taxa de quadro aí de 90 ou de 120 em aplicativos e jogos. Então, para esse estilo de celular, não faz sentido. Você não vai conseguir abusar dessa tela muito mais potente. Tem ainda alguns outros pontos importantes para a gente falar do G71, mas antes de continuar, eu queria pedir para vocês se inscreverem por aqui. Se você está gostando do conteúdo de tecnologia, gosta de guia de compra, é só clicar aqui embaixo, ativar o sininho para receber mais vídeos e bora continuar. Apesar de ser bonito e ter uma pinta de ser mais robusto, o smartphone da Motorola tem uma alma de intermediário, sendo que o que dá poder para esse cara aqui é o Snapdragon 695 5G da Qualcomm, que tem um CPU premium e uma GPU modesta, mas poderosa o suficiente para entregar uma boa experiência com a tarefa do dia a dia e com os jogos. Acompanhando o pacote de specs, o G71 tem versões de 4 ou 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, que não podem ser expandidos. A experiência com o telefone foi tão boa quanto no G60 em questão de desempenho e uso para jogos, mas
agora ele traz a compatibilidade com a rede 5G, tornando esse cara aqui uma ótima opção para quem quer estar preparado para a nova rede. Eu rodei os jogos que estamos acostumados a usar e ele se comportou bem, com gráficos no médio e sem esquentar ou travar. Assim, o aparelho da Motorola consegue competir bem contra os telefones da Xiaomi que usam o mesmo chipset. Asphalt 9 rodou muito bem e não teve em nenhum momento travadas ou engasgos, assim como Call of Duty, que deixou eu colocar a resolução do jogo até um pouco mais alta e respondeu bem em todas as horas do game. O LoL permitiu eu rodar tudo no máximo com 30 frames ou no médio com 60, e a experiência foi boa, afinal esse daqui é um jogo bastante otimizado. A surpresa mesmo ficou pro Genshin Impact, que rodou muito bem, obrigado, e não drenou toda a bateria do telefone. Ele chegou a esquentar um pouco nesse jogo, que puxa mais, mas nada que me incomodasse, o que mostra que a Motorola fez um bom trabalho no sistema de resfriamento. E como o Moto G71 é mais poderoso que o G41, que também passou aqui pelos nossos testes, eu pude notar que a Motorola colocou um armazenamento melhor no mais parrudo, já que ele abre os jogos e aplicativos bem mais rápido. O que eu não curti foi a forma como a Motorola tem gerenciado a RAM. Mesmo sendo 6 GB, eu passei por alguns perrengues em que ela simplesmente matou o aplicativo de controle de bateria, fazendo eu perder informações importantes, como o tempo de carregamento e o uso dos aplicativos por hora. Eu acredito que esse seja um problema de software, já que mais uma vez o irmão mais modesto do G71, que é o G41, não teve comportamento semelhante. Já que eu abordei esse tema, você deve estar interessado ou interessada na bateria, né? Para começar, apesar de ser um celular fino, ele tem um tanque aí de 5.000 mAh e conta com uma duração bem legal de bateria. Se você curte jogar, no entanto, você vai gastar mais e provavelmente vai precisar mais também do carregador de 33 watts que vem na caixa. Com ele, o G71 levou 1 hora e 18 minutos para ir de 0 a 100%, mas parece que a Motorola faz isso acontecer matando os processos em segundo plano, já que nas duas primeiras tentativas eu perdi as informações e no fim eu tive que ficar abrindo o aplicativo a cada 15 minutos para ver se ele estava registrando os dados do aplicativo. Por outro lado, eu consegui rodar o Simple Battery Graph junto com o Asphalt 9, com o LoL, com o COD e o Genshin Impact numa boa, sem ele fechar esse aplicativo. Por isso, eu acho assim, meu achismo de que uma forma de fazer o telefone carregar mais rápido, matando os apps desnecessários, acontece por aqui. O consumo dos aplicativos foi mais ou menos o seguinte: Asphalt 9 levou 12% em 1 hora de gameplay e o LoL levou 10%, que são números bons. Call of Duty e Genshin Impact, que são mais pesados, levaram 17% da bateria a cada 1 hora, sendo que o Genshin até me surpreendeu, já que ele é sempre o mais gastão dentre os jogos. Para gravação de vídeo, o celular foi bem no consumo de energia, levando 19% em 1 hora de gravação em 1080p a 30 quadros. Se você fizer aí 1 hora de tudo isso no dia, você não chega em 80% da bateria, ou seja, num uso controlado do dia a dia, você consegue chegar ali em 1 dia e meio de uso. Isso que eu nem falei, que 1 hora de YouTube levou 6% e o Chrome 7%, então realmente está bem interessante. Com isso, eu pude notar um amadurecimento da empresa, mas infelizmente o preço cobrado pelo G71 está um pouco além do que ele vale. Por R$ 2.500 nós temos opções que vão melhor em desempenho, construção e câmeras, como o A53 5G por R$ 2.300, que provavelmente vai abaixar mais, ou até mesmo dentro da Motorola, que tem o G100 por R$ 1.920, com mais processamento, modo desktop e câmeras superiores. Sem falar do Galaxy S20 FE, né, que tem bastante conteúdo dele aqui no canal. A gente sabe que o preço vai baixar e eu já falo um pouco mais disso na conclusão, porque primeiro a gente precisa falar sobre as câmeras do G71. Para começar, a lente principal tem 50 megapixels, enquanto que a ultra-wide conta com 8 megapixels e o sensor macro vem apenas com 2 megapixels. Esse é um conjunto modesto e ok para intermediários, mas eu trocaria facilmente essa lente macro por um sensor de profundidade. A lente ela não chega a ser tão ruim quanto uns aparelhos de mesma categoria ou mais baratos, mas a verdade é que a saturação dessa lente está ruim, e para acertar o foco muitas vezes é preciso chegar muito perto do objeto, o que faz sombra e estraga a foto, tornando algo que deveria ser simples complicado. Mas com um pouco de insistência dá certo, até porque foto macro nunca é algo que você precisa de repente, tá? Geralmente é uma fotografia um pouco mais elaborada que você toma tempo para realizar. O sensor de 50 megapixels, por outro lado, faz um trabalho bem legal. Ele faz boas imagens, com cores vivas e também com um contraste que fica acima da média. Eu tive um pouco de dificuldades com outros smartphones da Motorola por eles não processarem corretamente as imagens em diferentes situações, mas aqui no G71 eu senti um equilíbrio maior. A foto ultra-wide também tá legal,
com a mesma calibração de cores da lente principal, que eu acho importante, mas os detalhes da foto deixam um pouco a desejar quando damos o famoso zoom, por conta da resolução mais baixa. Eu acredito que se a Motorola colocasse uma lente um pouquinho melhor aqui, não só em questão de megapixels, mas um hardware de maior qualidade mesmo, nós teríamos uma ótima briga entre Motorola e Samsung em questão de câmeras de intermediário. Afinal, a Samsung anda levando vantagem nesse quesito. Já a câmera frontal de 16 megapixels parece fazer fotos legais, mas essas só são boas quando vistas no smartphone, porque ao passar para um computador e ver numa tela melhor, as selfies se mostram com uma resolução mais baixa do que o esperado. Então funciona bem para colocar lá no Instagram, só que se você quiser mais detalhe, calma aí. Eu falo isso porque a Motorola utiliza o quad pixel e transforma as fotos em 4 megapixels com mais detalhes. Ao desabilitar o modo de 4 pixels em 1, a foto fica sem cor e sem textura, o que me incomodou bastante, por isso eu prefiro usar as fotos de 4 megapixels, que são suficientes para redes sociais. Bem, com isso, eu acho que a gente pode chegar na conclusão. Apesar de ser um pouco confuso, não dá para dizer que o G71 não melhorou. Ele conseguiu avançar em construção, em tela, em consumo de bateria e fluidez do sistema. Ele tem um jogo de câmeras até que interessante e olha, eu achei até que ele é equilibrado. Só que ainda assim, eu acho que concorrentes diretos e até mesmo indiretos, como o Galaxy A33, ainda vão melhor do que ele em câmeras e em taxa de atualização da tela. E olha, eles devem ficar na mesma faixa de preço no futuro. Onde realmente o G71 vai ganhar quando comparado com A33, A53 e alguns outros, é no seu processador. O Snapdragon 695 está realmente muito bom. Com isso em mente, o G71 ele tem que ficar com um preço menor do que o A33, na minha opinião, para se tornar competitivo. Então assim, ó, se você encontrar ele por volta dos 1.650 até R$1.800, ele pode ser uma opção interessante. Mas pelos 2.170 que eu encontrei nesses últimos dias, ainda é um preço salgado e que só o 5G ainda não justifica. O telefone é bom, mas no fim precisamos de preços mais condizentes. O que vocês acham? Vocês acham que essa faixa aí que eu comentei faz sentido? Comenta aqui nos comentários, né? Comenta nos comentários, eu sei, às vezes eu falo isso. Não esquece de se inscrever por aqui e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!